Boa noite, igreja. Convido você a ir abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Amém? Esse texto aqui, pelo menos uma vez por ano, a gente abre ele aqui. Então, ano novo, chegou ele. Vamos orar? Obrigado, bondoso Deus. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Te pedimos, ó Deus, que esteja conosco durante todo esse culto, ó Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Te pedimos, ó Deus, que Tu continues, ó Deus, a falar aos nossos corações, como Tu já tens falado, ó Pai, através dos cânticos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua graça, pelo Teu sacrifício. Que os nossos olhos, ó Deus, possam estar atentos à Tua palavra, ó Deus, e possamos, ó Deus, responder a Tua palavra, ó Deus, com fé e ação, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Muito bem. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler aqui em duas versões aqui. Primeiro a mais antiga, que diz assim: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma versão mais nova vai dizer assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos ver se estão acordados. Muito bem. Bom, eu sempre falo que gosto muito desse texto aqui. Gosto muito da carta de Romanos. A carta de Romanos talvez seja um dos livros mais importantes que nós temos na Bíblia. A carta de Romanos vai explicar para nós todo o plano de salvação de Deus para nós. Então, você vai ver, por exemplo, do capítulo 1 ao 11, você vai ver o sacrifício de Cristo por nós, você vai ver a misericórdia de Deus, e você vai ver esse plano de salvação sendo colocado em prática. Alguns versículos para você ter noção, né, que se encontram em Romanos. Romanos 3:23 vai dizer que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então esses textos trabalham a condição do homem diante de Deus e o nosso destino por conta dos nossos pecados. Romanos 5:8 vai mostrar a sua misericórdia, vai dizer que Deus prova seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, mostra a misericórdia de Deus, o seu amor derramado por nós, mesmo não tendo em nós merecimento, mesmo sendo algo que nós não fizemos por merecer, né? Nós simplesmente recebemos essa graça e esse amor de Deus. Romanos 10:9 vai dizer que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que mostra aqui como a salvação, como nós nos apoderamos, digamos assim, da salvação através da nossa fé.
E aí, quando chega no capítulo 12, que nós acabamos de ler aqui, o início dele, nós vamos ver aqui qual deve ser a resposta de um crente convertido, um crente verdadeiro. É a forma da nossa adoração, a forma que nós devemos viver para Deus, mediante tudo isso que Ele fez por nós, diante de tudo isso que Ele nos proporcionou. Então, esse texto aqui, Paulo está mostrando para os romanos e para a igreja na época, e também para nós hoje, como deve ser a nossa adoração e como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E Paulo, a forma com que ele vai começar esse texto é um tom de súplica. Se você reparar, a versão mais nova, ela vai dizer, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Na versão mais antiga vai dizer, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Paulo vai rogar, Paulo vai suplicar, ele está mostrando muita ênfase aqui, dizendo que pela misericórdia de Deus derramada por nós, nós devemos responder à salvação, nós devemos responder à misericórdia de Deus. E Paulo está dizendo aqui que só é possível viver uma vida de adoração a Deus, só é possível viver uma vida de entrega a Deus por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, não seria possível nós vivermos uma vida de adoração a Ele, não seria possível viver uma vida de entrega a Ele. Lembre-se que às vezes nesse mundo as pessoas têm uma ideia equivocada acerca de salvação. As pessoas acreditam muitas vezes que elas precisam conquistar a salvação. Então elas servem a Deus e adoram a Deus para ganhar a salvação, para conquistar a salvação. E Paulo está dizendo aqui que é o contrário. Nós adoramos a Deus e vivemos uma vida de entrega a Ele por conta daquilo que Ele já fez, por conta da sua misericórdia. E se não fosse a sua misericórdia, Ele nem iniciaria esse capítulo 12 aqui. Por isso que Paulo ele é muito metódico, ele é muito organizado nas suas cartas. Quando vocês forem estudar as cartas de Paulo, vocês podem reparar que ele trabalha muito bem os assuntos, os temas, ele vai construindo uma narrativa. Está tudo em ordem, está tudo muito bem pensado, né? Paulo é um dos maiores teólogos que já existiu nesse mundo e também um dos maiores filósofos desse mundo. Então, ele realmente foi lapidado por Deus, né? Ele foi escolhido por Deus ali para transmitir a sua palavra a nós. Então, a primeira coisa que nós temos que ser gratos a Deus é pela sua misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, não seria possível nós estarmos aqui adorando a Deus. Não seria possível nós viver uma vida de entrega a Deus, não restrita ao templo aqui, mas no nosso dia a dia, na nossa vida real. Isso tudo é graças à misericórdia. O que é misericórdia? É aquilo que nós ganhamos sem merecimento, né, graças ao amor de Deus. Eu lembro sempre da misericórdia nos filmes, aqueles filmes medievais, né, sabe, quando alguém é punido com a morte, o rei lá pune e a pessoa vai ser decapitada, aí tem lá aquela guilhotina enorme lá, e aí às vezes acontece no filme, ou até mesmo no Coliseu, quando os gladiadores estão lutando ali, daí um vence no final e o outro está ali quase morrendo, e aí o povo, né, quer morte, quer morte, quer morte, e às vezes ali o personagem ali do filme ali, ele clama por misericórdia ao rei. É muito comum, se você lembrar da cena lá do
do Gladiador, né, o filme mais conhecido que nós temos nessa pegada, o imperador levanta a mão, se ele fizer assim, ele foi misericordioso, se ele fizer assim, é morte. Então não há merecimento ali, né? Não há nenhuma conquista da nossa parte. Nós somos como um réu que cometeu crimes, cometeu pecados diante do rei, diante de Deus, e nós estamos ali clamando por misericórdia, arrependidos. Estamos ali, clamando, salva-me, Senhor, tenha misericórdia. E o nosso Deus ali na cruz, Ele mostra a sua misericórdia por nós. Se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é por conta da misericórdia de Deus. Amém? Depois o texto vai falar que nós devemos entregar o nosso corpo a Deus por conta de tudo que Ele fez. Ou numa versão mais antiga, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. A forma, antes de Jesus, do povo se aproximar de Deus e adorar a Deus era mediante sacrifícios. O povo realizava sacrifícios de animais com fé que Deus fosse providenciar a salvação a eles no futuro, né? Não que aquele sacrifício daquele animal resolvesse o problema dos seus pecados, mas eles faziam aquele sacrifício em obediência a Deus, era a forma que Deus havia colocado para o povo pedir perdão, mostrar arrependimento, mas isso não era válido, não era eficaz. Então eles faziam o sacrifício com fé num sacrifício que iria vir, que eles ainda nem imaginavam que a história vai sendo construída no decorrer da Bíblia, mostrando que o sacrifício eficaz, o sacrifício maior de todos, era o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Então, a forma que o povo se comunicava com Deus, adorava a Deus, se relacionava com Deus, era através de um sacrifício morto. Era através de uma morte, de um animal entregue. Agora imagina você naquele tempo ouvindo Paulo escrevendo aqui que Deus agora ele não quer mais um sacrifício morto. E sacrifício dá a ideia de fim, né? Sacrifício. Foi o sacrifício, foi a entrega final. E aí o povo está lá ouvindo, né? Não, agora Deus quer um sacrifício vivo. Deve ter pirado a cabeça do pessoal, né? Como assim? A gente vai matar e vai seguir vivo? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai... Como é que é isso aí, Paulo? O que Deus está dizendo aqui através de Paulo é que a nossa adoração a Deus agora não é com a entrega de um animal, é com a entrega da nossa própria vida. A forma da gente adorar a Deus, a forma da gente amar a Deus, servir a Deus, se relacionar com Deus é através da nossa entrega, da nossa vida por inteiro. Por isso que é sacrifício. Porque Deus espera de nós a nossa vida na nossa totalidade. Uma vida por inteiro, entregue nas mãos de Deus. É muito comum, às vezes, as pessoas pensarem, talvez você possa ter esse pensamento, de achar que o relacionamento com Deus, que a adoração a Deus, se resume ao tempo que nós estamos aqui, hoje, por exemplo, um domingo à noite. Isso é muito pouco. E isso não é eficaz. Isso não é entrega. Então, às vezes, nós condicionamos a nossa cabeça que nós devemos estar aqui no domingo para entregar a nossa adoração. E nós resumimos a nossa adoração ao cântico, ao dízimo e oferta, ao nosso fôlego aqui nas músicas, às nossas orações. Mas o Evangelho sempre mostrou que Deus espera de nós não uma parte do nosso tempo, não um dia da semana, mas uma entrega completa. Ou seja, nós estamos adorando a Deus todo o momento. Seja o que nós estivermos fazendo, nós temos que entender que nós estamos na presença de Deus.
Então nós adoramos a Deus na nossa casa, nós adoramos a Deus no nosso lar, nós adoramos a Deus no nosso trabalho, nós adoramos a Deus na nossa vizinhança, no ambiente onde nós estudamos, trabalhamos, convivemos. Nós mostramos adoração a Deus nos nossos relacionamentos, na forma com que a gente vive a vida lá fora. Aqui é muito fácil. E o Evangelho nos instiga e nos chama para desafios na vida. É muito fácil adorar a Deus aqui dentro. É ou não é? Aqui é muito fácil. O ambiente é condicionado, é um tempo curto aqui. Agora, o desafio chamado de Deus para nós é que a nossa vida ela seja totalmente entregue nas mãos de Deus. Tiago vai falar, ele vai dar o exemplo do espírito doble, como é que é a expressão que ele vai usar? Mas agora me fugiu. Hã? Isso, como? É que falando espanhol, amigo. Isso, ânimo doble. Mas a essência que Tiago está falando ali é que nós não devemos viver diante de Deus como se nós tivéssemos duas almas. Entendeu? Duas vidas dentro de nós. Entendeu? Como se nós tivéssemos uma vida dupla. Entendeu? A mesma coisa que Paulo está falando aqui aos romanos. Ou você tem a sua vida entregue a Deus, ou você não tem. Você não pode dividir a sua vida. Entendeu? Hoje eu tenho uma parte da minha vida que é convertida e a outra parte não. O tempo que eu passo na igreja é um tempo de adoração a Deus, mas o tempo que eu passo em casa, eu vivo de outra forma, eu vivo de acordo com o meu querer, eu vivo de acordo com a minha vontade. Isso não existe diante de Deus. Ou você está com Deus entregue. Deus não aceita que a gente distribua o nosso corpo. Você já viu um animal, eu gosto desse exemplo, você já viu um animal sendo sacrificado pela metade? Quando a gente vai fazer o churrasquinho, o boizinho tem que ir inteiro. Não dá. Que bom que ele vai inteiro, porque daí tem mais comida, tem mais carne. Não tem. Então, às vezes, a gente trata o nosso relacionamento com Deus, a nossa salvação, como se a gente fosse se entregando aos poucos às áreas da nossa vida. E às vezes a gente teima em deixar áreas da nossa vida intocáveis. Deus, eu te entrego o meu tempo na igreja, eu te entrego o meu trabalho, mas a casa, o lar, o relacionamento familiar não é entregue a Deus. E a gente vai escolhendo, é como se a gente tivesse, sabe aquele cantinho dentro de casa? Que uma vez eu fui visitar um amigo, ele muito inteligente, ele criou na sala dele, na casa dele, a sala de jogos. Não sei se você tem uma sala de jogos. Aí eu fiquei curioso, né? Passei pela porta, estava escrito assim, sala de jogos. Eu assino aqui, chique, o que será que tem aí? Um ping-pong, play, pimbolim. Aí, cara, o que você tem para nós jogar aí? Aí ele deu uma risadinha, aí abriu a porta. Era o quarto onde eles jogavam tudo lá dentro. Entendeu? É a sala de jogos, eles jogam tudo lá. Eles não sabem o que fazer com alguma coisa, coloca na sala de jogos. Tem alguma coisa que está emperrando dentro de casa, vai para a sala de jogos. No seriado Friends tem uma personagem chamada Mônica, e ela é meticulosa, ela é conhecida pela sua obsessão por limpeza e organização. Ela é... Nossa, ela é tem até um episódio lá que ela vai escondido na casa de outra pessoa para limpar o apartamento da outra pessoa. Ela é totalmente desnorteada. Só que tem um quarto, uma sala, um armário, algo nesse sentido, dentro do apartamento dela, que nem o esposo dela, o Chandler, conseguiu entrar. Nunca ele entrou. De repente, nesse episódio, ele fica obcecado, né? O que será que tem ali? Ela nunca abriu, ela nunca me mostrou.
Aí ele tenta, de inúmeras formas, tentar arrombar aquela porta. Eu não sei como que os americanos fazem isso, mas eles utilizam um cartão de crédito para arrombar uma porta. Não sei como, né? A porta deles deve ser diferente da nossa. Sei que ele consegue. E quando ele abre aquela porta está entulhada de coisas, totalmente desorganizada, assim, aqui na entrada, assim, você não tem como entrar, não tem espaço lá dentro. Aí quando ela fica sabendo daquilo, ela fica totalmente envergonhada. Ela fica totalmente frustrada. Nossa, descobriram o meu segredo. Entenda uma coisa. Às vezes a gente tenta esconder áreas da nossa vida diante de Deus. Sabe como se chama isso? Burrice. Ignorância. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Você pode esconder de pessoas, você pode esconder de amigos, familiares, entendeu? Mas Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe exatamente o que se passa na nossa vida. Então você não tente esconder algo de Deus, e mais ainda, não tente fazer com que esse algo de Deus que faz parte da sua vida não esteja nas mãos de Deus. Porque se é uma área problemática, se é uma área que você tanto luta, e que se é uma área que contém pecado, uma área que desagrada a Deus, é mais do que necessidade que você entregue essa área diante de Deus. Para que a sua vida por completo, por inteiro, esteja entregue diante de Deus. Não é possível viver uma vida em cima do muro, não é possível viver uma vida com duas almas. Assim como a Mônica, uma hora a nossa máscara, a nossa imagem, ela vai cair. Não fique com medo de Deus, porque o nosso Deus, Ele já mostra desde o início que Ele nos trata de maneira misericordiosa. É um Deus que sabe que a nossa vida está em um processo que a gente chama de santificação. Ele sabe que ainda nós não somos perfeitos e longe disso. Mas é um Deus que vê os nossos erros, vê os nossos pecados, mas vê também a imagem do seu Filho amado sendo criada e constituída no nosso espírito, na nossa alma. Algo muito interessante, eu acho que todos aqui que já tiveram filhos vão entender. A Sofia, eu vejo isso mais na Sofia, que a Sofia já está com 5 anos. A Sofia sempre gostou, desde de criancinha, de fazer desenhos e entregar para nós de presente. Então ela vai lá, fica no cantinho dela e faz as obras de arte dela lá. E ela vem, eu lembro, no começo era só uns rabiscos, assim. Riscos, assim. Quando ela vinha me entregar aquele desenho, aquele trabalho dela, eu não pegava e falava para ela, pô, mas isso aqui, minha filha, tá difícil, hein? Vamos melhorar aqui, minha filha. Esses rabiscos que tu está pensando que você é quem? Eu não olhava com esse olhar para ela. Eu tinha um olhar de empatia, de pai, de misericordioso, de entender que ela estava entregando o melhor dela. E é interessante que a cada tempo que passa, ela vai entregando os desenhos e os desenhos vão ficando melhores. Aí, às vezes, né, ela ficava chateada e frustrada de não conseguir pintar na limitação do desenho, sabe? E ela ia pintar e o lápis saía e ficava tudo rasurado. E aí, quando um dia eu falei para ela, senta aqui, minha filha, que eu vou pintar com você, ela me viu pintando, e eu, na minha inocência, pintei como eu sei pintar. Eu sei pintar dentro do limite do desenho. Ela olhou para mim, viu o meu desempenho, ela ficou frustrada, indignada. Não, o meu está horrível, pai. Olha só como você pinta bem. Olha como o teu desenho é bonito, o meu está horrível, eu não consigo. Aí o que eu fiz? Calma, filho, senta aqui que o papai vai te ensinar. Senta aqui, calma, ó, vem devagarinho, devagarinho.
Aí até hoje, quando ela faz um desenho e é de pintura, ela vem e mostra: ó, papai, eu não borrei. Ó, ficou aqui dentro. E o desenho vai melhorando. Entendeu? Já tem aquele... Não é, ela já até progrediu, não é mais os palitinhos. Eu, quando vou desenhar alguém, é no palitinho até hoje. Até hoje eu desenho com o palitinho. Ela não. Ela já faz umas manzonas, já faz um outro cabelo, um corpo diferente. Isso mostra que nós estamos sendo transformados por Deus. É um crescimento gradual. Isso demanda tempo. E o nosso Deus, através da sua palavra, através da sua escritura, Ele vai nos orientando. Ele vai nos ensinando e sempre mostrando a sua misericórdia. Se Deus agisse com nós, no nosso dia a dia, com a sua justiça, já era. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente se prostra, a gente levanta o nosso olho para Deus, a nossa cabeça aos céus e fala: Deus, tenha misericórdia de mim, errei de novo, pequei de novo. Quantas vezes a gente não mostra a nossa frustração por cometer pecados? Agora, o nosso Deus, Ele não derrama a sua justiça sobre os seus filhos, Ele derrama a sua misericórdia. Ele nos trata, Ele vê em nós não só os nossos erros e os nossos pecados, Ele vê em nós a imagem do seu Filho sendo construída nas nossas vidas. Vocês entenderam? Essa é a forma de nós adorarmos a Deus. Essa é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Eu não vou nem ir para o versículo 2, eu vou ficar aqui no 1. E ele vai terminar o 1 da seguinte maneira: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Na versão antiga ele vai dizer: este é o culto racional de vocês. O que significa isso? Em suma, sendo bem direto, Paulo está apresentando a nós a maneira com que nós devemos adorar a Deus. Ou seja, não é através do sacrifício morto, não é apenas com palavras, canções, e sim um sacrifício por conta da misericórdia de Deus, um sacrifício que é a nossa vida entregue nas suas mãos. E para terminar ele fala assim, ó: se não for assim, não faz sentido. Por isso que é um culto racional. Porque esse é o culto que agrada a Deus, é a verdadeira forma de adorar a Deus. Essa é a adoração entregue a Deus que faz sentido. Então não adianta você ser um crente de igreja, um crente de culto. Não adianta você vir aqui na igreja, entregar o seu cântico, o fôlego do seu louvor, se derramar aqui na igreja, se isso não for como se fosse um amplificador, um megafone daquilo que você tem vivido, daquilo que está no seu coração e você tem entregue a Deus no seu dia a dia. O domingo é consequência daquilo que a gente vive na semana. Não adianta você vir aqui, entregar um louvor bonito, com uma voz bonita, afinada, sendo que durante a semana você não fez questão nenhuma de adorar a Deus. Você não fez questão nenhuma de se entregar por completo na presença de Deus, através dos seus relacionamentos, através dos lugares onde você convive. Não adianta você ser perfeito aqui dentro e lá fora você ser desonesto, você não honrar pai e mãe, você não se entregar no seu casamento, você não falar a verdade, não ser justo, não adianta nada. Você está vivendo uma ilusão, ou você está adorando a Deus de uma maneira errada, equivocada.
Entenda uma coisa, que há uma frase que tá famosa, pelo menos no meu nicho ali do Instagram, por conta de alguns vídeos. Deus, Ele não é da forma com que a gente acha que Ele é. Ou Deus não é da forma que a gente gostaria que Ele fosse. Ele tem a sua forma, Ele tem a sua existência, Ele que é o Deus, nós somos os servos. Nós que somos a criatura. Ele sempre existiu, sempre há de existir. Ele que nos criou, Ele que nos formou. E o nosso Deus, Ele apresenta a nós a forma com que Ele gostaria e quer ser adorado, a forma com que nós devemos nos relacionar com Ele. Aí basta nós, se nós vamos entregar um verdadeiro louvor, ou vamos seguir vivendo uma adoração fake, uma adoração que não é verdadeira, só é verdadeira aos nossos olhos e aos nossos achismos. Mas em nenhum momento nós vamos ver a adoração se resumindo a um lugar. É uma vida inteira, por completa, uma alma só entregue nas mãos de Deus. Amém? Como que a gente pode aplicar isso na nossa semana? Como que nós podemos aplicar um pouco desses princípios e dessa resposta a Deus na nossa vida diária, na nossa vida ordinária? Acredito que nós devemos usar mais da misericórdia nos nossos relacionamentos. Às vezes se tem algo que o ser humano quer quando comete algum crime ou comete alguma falta com alguém, é que esse alguém lhe trate com misericórdia. Agora, quando é o contrário, nós exigimos das pessoas justiça, ou que elas respondam da maneira com que nós queremos e achamos correto. Um incentivo para nós, nessa semana e na nossa vida, que a gente possa usar de misericórdia no nosso lar, que a gente possa usar de misericórdia no trato com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, que a gente possa usar de misericórdia com os nossos amigos do trabalho, com as pessoas que nos rodeiam. Se Deus nos trata com tanta misericórdia, e nós somos fruto da misericórdia de Deus, que nós possamos também fazer uso dessa misericórdia. Que a gente possa ter empatia, que a gente possa ser sensível à dor do outro. Então, às vezes as pessoas cometem algo contra nós, e às vezes não foi algo querendo, e elas sofrem também por isso. Nós falamos semana retrasada sobre perdão. Perdão, ele tem que estar presente nos nossos relacionamentos, e um dos combustíveis para o perdão é nós movermos a nossa vida, os nossos atos com misericórdia. Nós possamos olhar para a misericórdia de Deus e tentar aplicar ela no nosso dia a dia, amém? Que nós possamos entregar, assim como nós devemos entregar a nossa vida por completo a Deus, que nós possamos entregar a nossa vida por completo nos nossos relacionamentos. Que nós possamos agir com uma só voz, com um só pensamento. Que nós não sejamos pessoas de duas caras, de duas falas, de duas respostas. Que a gente possa também se sacrificar por aquilo que tem valor e deve ser dado valor por nós. E aqui eu quero focar bastante no nosso lar, na nossa família. O que tem valor para nós, o que deveria ser dado valor verdadeiro na nossa vida. A gente não vai entrar no versículo número 2, mas Paulo vai falar ali que a gente não deve imitar o comportamento do mundo. Ou seja, a gente não deve ter uma mente secularizada, com os princípios e os valores do mundo, porque são diferentes dos nossos valores. O valor para o cristão é aquilo que Deus coloca como algo valoroso. O valor para um homem, por exemplo, é a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Depois vem a igreja. De que maneira nós temos vivido e que valor nós temos dado para os nossos relacionamentos?
Estamos nos sacrificando pelo nosso lar? Será que estamos fazendo realmente esforços válidos, que beiram um sacrifício, para que realidade ruins ou relacionamentos quebrados, eles possam ser restaurados? No GC dessa semana, nós aprendemos com Jesus acerca da importância da oração. No livro de Marcos, nós temos no capítulo 1, depois você vai lá e leia, nós temos o dia inteiro de Jesus sendo narrado no livro de Marcos. O dia começa ensinando na sinagoga, ele expulsa demônios, cura pessoas. Depois, imediatamente, o texto vai dizer que ele vai para a casa de Simão, cura sua sogra que estava enferma. As pessoas se aglomeram ao seu redor e ele vai até o entardecer, até a noite, curando muitas pessoas e expulsando demônios. E aí, esse é um dia cansativo ou não é? É um dia desgastante ou não é? Um dia intenso, ainda um dia que mexe com o espiritual, batalha espiritual ali. Sabe o que acontece no capítulo número 2? Jesus inicia o seu dia na madrugada do próximo dia orando. Ele não deixou que o cansaço impedisse ele de orar. Ele não deixou que as obrigações do dia, a urgência do dia e das pessoas tirasse dele uma prioridade e um valor que era a oração. Nós estamos falando, lembre-se, nós estamos falando do próprio Deus. Jesus, o Filho de Deus. Se ele reconhecia tanto a importância da oração no seu dia a dia, o que deixa para nós? Qual é o sacrifício que a gente faz e tem feito para manter uma vida de oração, por exemplo? Será que a gente tem se entregue ao cansaço? Será que a gente tem colocado coisas urgentes na frente daquilo que realmente é importante? Não deixe que as urgências do dia tomem lugar daquilo que realmente é importante. Será que nós temos nos sacrificado por aquilo que realmente deve ter o nosso sacrifício? Você quer mudar a realidade do seu lar, dos seus relacionamentos? Você precisa orar. Incansavelmente. Orar sem cessar. Você quer ter profundidade no relacionamento com Jesus? Você precisa se debruçar na palavra de Deus. Você precisa se entregar por completo nas mãos de Deus. Amém? Não há adoração longe disso. É isso que faz sentido quando a gente vai olhar para as Escrituras. Que a gente possa se entregar, que a gente possa agir por misericórdia para aquilo que realmente deve ter o nosso empenho, o nosso fôlego. Às vezes a gente se empenha por tanta coisa inútil nessa vida, e por aquilo que deve merecer o nosso esforço, nós nos entregamos muito fácil. Eu acredito que a cada geração que passa, ela tem perdido noção completa do que é se sacrificar. Vocês não concordam comigo? É o que o pessoal chama de geração Nutella, né? A nossa geração, a gente tem virado cada vez mais Nutella. Qualquer coisinha é sacrifício para nós. Qualquer coisinha é sacrifício. Não esqueça do que foi realmente um sacrifício entregue ali na cruz. Olha a grandeza do que Deus fez por nós. Compartilhei uma historinha bonitinha no GC, compartilhar com vocês. Um pastor que eu gosto bastante, o Hernandes, ele, num livro dele, ele dá um exemplo para nos mostrar aquilo que realmente é importante, diferente daquilo que é urgente.
Ele foi para a Coreia, conheceu um pastor na Coreia, a igreja na Coreia, ela cresceu muito, ficou muito relevante. E certo dia o presidente da Coreia ligou para o pastor. E a secretária da igreja atendeu. E o presidente falou assim, aqui é o presidente da Coreia, eu gostaria de falar com o pastor. E aí a secretária falou assim, olha, desculpa, mas ele não vai poder atender o senhor agora. Aí ele assim, não, você não entendeu? Aqui quem fala é o presidente da Coreia. Aí ela falou assim, não, o senhor não entendeu. O pastor está ocupado, ele está orando e ele não vai atender o senhor agora. Muito desgostoso, né, um pouco indignado, o presidente desligou. Aí passou um tempo, o pastor terminou sua oração e retornou a ligação para o presidente da Coreia. E aí o presidente da Coreia, que negócio é esse, rapaz? Eu sou o presidente, você sabe quem eu sou? Estou ligando aí para o senhor e o senhor não me atende. Aí o pastor respondeu para ele, não, é que eu estava num compromisso com uma pessoa muito mais importante que o senhor. Entendeu? Prioridade, saber o verdadeiro valor, qual é a importância de Jesus para nós. Às vezes a gente troca a oração para a oração porque o aviso do WhatsApp chamou, ou apertou uma campainha, ou o telefone ligou. Essas coisas urgentes, e a maior parte das coisas que são urgentes no nosso dia a dia é fruto da nossa má gestão, da má organização do nosso tempo. Saiba colocar o verdadeiro valor, o verdadeiro empenho naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Essa deve ser a nossa resposta a tudo aquilo que Jesus fez, que culminou lá na cruz. Amém?